No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Seguridade Social, com o professor Diego Monteiro Cheruli. Durante as 5 aulas, serão abordados aspectos do direito à seguridade, a estrutura de funcionamento e quem pode ser segurado ou dependente. Também vai ser tratado o custeio da Seguridade Social e os benefícios previdenciários. Assista a aula 2. Olá, bem-vindos novamente ao Saber Direito. Esta que é a segunda aula do nosso bloco de Direito Previdenciário. Já tivemos um primeiro bloco falando sobre os princípios da seguridade, da forma básica, os ideários, a filosofia. Eu fui bem repetitivo em dizer que a Previdência Social, a saúde e a assistência no modelo constitucional brasileiro tem por objetivo a ordem social, né? Então, na primeira aula nós estávamos tratando ali mais da ideação. E por que nós precisamos dessa ideação? Nós precisamos entender o sistema antes de aplicá-lo. Todo estudante de direito, operador do direito, deve entender o sistema e trazer isso, inclusive, ao julgador. O direito previdenciário, ao contrário de algumas outras matérias, ele é muito voltado ao porquê das coisas, ao porquê daquilo existir. Inclusive, tratando-se ali de discussões no Congresso Nacional, que é quem lida com essas leis. Eu tive o prazer de participar em muitas das reformas da Previdência, das últimas em especial, escrevendo emendas, escrevendo textos, projetos de lei, e a dificuldade que nós temos enquanto advogados ou operadores do direito previdenciário em convencer um juiz é maior do que convencer um parlamentar. Muitas das vezes o parlamentar está ligado a ideologias ou vontades partidárias, mas sempre é possível quando você demonstra para ele a importância e o gigantismo do sistema de seguridade social brasileiro. Quem tem dúvida desse sistema, eu deixo uma mensagem. Inclusive para você passar para os seus professores, para você mesmo, né? Os seus familiares. A Previdência Social não vai quebrar. Não sei se vocês entenderam na primeira aula isso. A Previdência Social não vai quebrar porque ela não pode quebrar sem destruir a nossa Constituição Federal e sem enterrar a nossa economia e a nossa sociedade. Portanto, não tenham medo. Essas ameaças de que a Previdência vai quebrar, isso aqui vai acontecer, aquilo ali vai acontecer, são discursos políticos, muitas das vezes, e de defesas de teses por parte do Estado. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Significa que não quebrar não significa que ela não possa ser reformada, ela deve ser reformada. Eu fui um apoiador da reforma da Previdência de 2019, obviamente com destaques, com emendas, com alterações, porque isso é necessário. Nós precisamos ajustar a Previdência à sociedade, senão eu tiro muito cedo o trabalhador do mercado de trabalho, senão geram situações que podem acarretar o ócio. E como nós vimos, a ordem social é fundada no primado do trabalho. Além disso, eu posso onerar demais o Estado. Previdência Social também é um importante instrumento de distribuição de renda. É, na verdade, o maior instrumento de distribuição de renda no nosso país, que ocupa, infelizmente, a penúltima posição no ranking mundial de países desenvolvidos em distribuição de renda, sendo muito próximo ao que se distribuía na década de 1960. Então, nós pensamos e precisamos pensar Previdência com maior amplitude, dando a ela a importância devida que ela tem. Em muitos estados, em especial em muitos municípios, estados não, em muitos municípios, a renda advinda da Previdência Social com o consumo e os tributos relativos é maior do que o Fundo de Participação Municipal. Então, veja a importância disso, inclusive para as comunidades mais escondidas, mais reprimidas nos estados do nosso país. Então, vamos dar a devida importância e para dar importância nós precisamos estudar, conhecer o porquê das coisas e por que proteger e lutar pela nossa Previdência, em especial neste momento que se considera o marco dos 100 anos do nosso modelo brasileiro. Na aula passada, então, nós tratamos do histórico da Previdência no mundo, da evolução dessa Previdência, como que ela se constituiu no que nós conhecemos hoje
no modelo de seguridade social brasileiro e complemento para vocês o seguinte, o nosso modelo constitucional de seguridade, ele é muito, muito, muito parecido com os modelos dos países desenvolvidos no mundo, à exceção dos Estados Unidos, que lá eles têm um modelo um pouco diferente, mas ainda assim muito parecido na sua organização, porque eles dão lá funções diferentes entre a previdência pública e privada e a complementar. Mas nós vamos falar disso durante a aula. Rememorando a aula passada, eu vou citar para vocês as leis. A primeira aula eu quis trazer os critérios filosóficos, porquê das coisas. Não quis focar muito em número, mas para você que está estudando, para você estudante de direito, para você operador, você que está atuando com direito previdenciário, é importante conhecer a legislação básica. Quando nós falamos também de histórico, é preciso conhecer também quando as coisas foram se constituindo. Nós vimos que no governo Juscelino Kubitschek, que foi de 56 a 61, nós tivemos um apelo econômico para o crescimento, para a necessidade de desenvolvimento industrial, energético e econômico brasileiro, e que para isso foram utilizados os recursos das caixas de assistência e pensões dos grupos profissionais. Nós já conversamos, caso alguém queira se interessar a profundo nestes casos para conhecer a história, na nossa aula tem a biografia dos livros que vocês podem consultar. Inclusive, a maior parte dessa biografia foi produzida pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, institutos que eu faço questão e tenho honra de ser atualmente o vice-presidente. Esse instituto reúne vários especialistas, advogados, procuradores federais, juízes, desembargadores, próprios servidores do INSS, dentre várias pessoas que pensam direito previdenciário à profundidade. Inclusive, somos a miticure na maior parte dos temas de repercussão geral e repetitivos e representativos da controvérsia na TNU, STJ e STF, atuando ali, dando a nossa opinião e tentando dar um pouco mais de conhecimento sobre a profundidade do que é o direito previdenciário para essas cortes superiores. Para quem não conhece, a Turma Nacional de Uniformização é a turma que uniformiza o entendimento dos juizados especiais federais. A maior parte da litigância previdenciária é contra o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Instituto esse, pessoa jurídica essa, que é a maior litigante nacional. Ela responde pela maior parte proporcional do número de ações. E isso muito é devido por uma cultura que precisa ser modificada. É a cultura da judicialização. Hoje, no direito previdenciário, judicializa-se muito e muitas das vezes se esquece da possibilidade de uma atuação mais efetiva e mais rápida na via administrativa. A advocacia está mudando, o profissional do direito está mudando e quem quer atuar no direito previdenciário deve se especializar muito em direito constitucional, em direito da seguridade e previdenciário especificamente, em direito tributário na parte que envolve a previdência social em especial, e nós vamos falar o que financia a previdência social, vocês vão até se assustar um pouquinho pela quantidade de recursos, e estudar também como essa interação constitucional e processual que o direito previdenciário exige. O direito previdenciário não é uma área de ação de juizado especial. O juizado especial federal tem uma profundidade processual e de discussão tão profunda quanto uma vara comum, quanto um STJ, quanto um STF, tanto que é muito comum o processo do juizado chegar ao STF. Então, a profundidade do direito previdenciário exige do profissional estudo constante e eu espero que vocês busquem isso. Ao falar aqui, então, da evolução histórica, de 56 a 61, nós tivemos Juscelino Kubitschek transformando a economia do Brasil e utilizando para isso os fundos bem gordos das caixas de aposentadorias e pensões dos grupos profissionais, lembrando que eles estavam ainda em Constituição, sem despesa. Em 1960, nós tivemos a Lei 3.807, que eu já disse para vocês, que era a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, onde o Estado passou a ser responsável pela administração financeira e de benefícios e trouxe ali também as regras para a concessão dos benefícios previdenciários, das pensões por morte, dos benefícios por incapacidade, etc.
esta lei é super importante, para mim é considerado o marco do início da Previdência Social brasileira, como conhecemos hoje, porque este modelo é replicado até hoje. A lei que substituiu a 3.807/60 foi a Lei 8.213 de 1991. Mas espera aí que eu vou trazer todas para vocês. Em 1966, nós tivemos a criação do INPS. Os avós de vocês com certeza falam, eu fui lá no INPS, eu estou precisando ir lá no INPS. O INPS, depois de outras nomenclaturas, hoje é o INSS. O INPS era o Instituto Nacional de Previdência Social, criado em 1966. Em 1988, nós tivemos a nossa Constituição Federal, que trouxe ali regras estabelecidas dentro da Constituição. Idade, tempo de contribuição, requisitos específicos da Previdência Social. Era até um pouco estranho, porque a Constituição deveria trazer os princípios, as ligações constitucionais que ela traz com muito primor, desse sistema. Agora, as regras sempre foi um pouco complicado. Qual que era a função disso? Dar segurança jurídica. Quando eu falo de previdência social, por ela ser contributiva, eu tenho que lembrar da confiança legítima que o cidadão tem que ter no sistema. Eu não posso sair por aí reformando. Vou reformar a hora que eu quero, porque agora tem um governo com ideologia diferente, agora mudou o governo com ideologia, eu vou e volto. Eu não posso fazer isso, porque eu gero insegurança jurídica. Eu sou, inclusive, autor de um livro que chama O Princípio da Desconfiança Legítima, que é da editora IBDP, onde nós discutimos, após a reforma da Previdência, como nós fomentamos a desconfiança no sistema previdenciário de Seguridade Social brasileiro com as reformas. Não porque não deveria ser reformado, mas por conta do apelo psicológico que se fez a elas. Não sei se vocês vão se lembrar, a maior parte das discussões da Previdência, da reforma, para fomentar a reforma na sociedade, eram quais? Reformar hoje para garantir o amanhã. A Previdência está quebrando. Eram os bancos fazendo propaganda ostensiva de previdência complementar, que eu vou falar com vocês ainda nessa aula, em detrimento da previdência pública de caráter obrigatório, que é administrada pelo INSS, que já foi pelo INPS, que já foi regulada pela Lopes. Então, nós tivemos dois momentos, tanto a reforma do governo Temer, depois a reforma do governo Bolsonaro, e que trouxeram ali, obviamente por questões políticas, essa estratégia para a valorização da reforma da Previdência que ali viria. E isso foi muito importante para o aumento da desconfiança, mas ultimamente muita gente tem voltado a confiar, inclusive a buscar um serviço de consultoria. A Previdência Social está passando a ser mais consultiva do que litigante. Se busca muito, hoje, o planejamento previdenciário, onde a pessoa vai planejar a sua vida no regime público obrigatório. Tanto que é muito comum vocês ouvirem casos de tios, de avós que se aposentaram proporcional, com medo de uma reforma e hoje recebem uma renda muito baixa e muitas das vezes não conseguem se aposentar. De fato, eles estão aposentados com benefício e manutenção, mas não conseguem parar de trabalhar. Este é um problema social importantíssimo. Em alguns países do mundo, a Previdência Social não permite que o aposentado continue trabalhando, porque um dos efeitos da aposentadoria é retirar aquele trabalhador do mercado de trabalho, abrindo espaço para outros. Quando eu retiro o trabalhador do mercado de trabalho, eu tenho que substituir aquele salário que ele recebia. Do contrário, eu coloco ele em desordem social, como nós vimos na primeira aula. E o que substitui essa remuneração? A aposentadoria. Nós temos hoje um problema grave no modelo brasileiro que muitas das vezes é confrontado com modelos internacionais. Em outros países do mundo, a pessoa só pode se aposentar se ela sair do mercado de trabalho, ou seja, parar de receber salário. Por quê? Porque a proteção começa aí. Eu não posso proteger a pessoa que não precisa. Se ele está com salário, está recebendo tudo, para que eu vou protegê-lo? Não, ele teria uma segunda renda. E é o problema social e econômico que acontece no nosso país hoje em dia. Porque muitos aposentados, e você deve ter um caso desse na família, muitas pessoas aposentaram antes, muitas das vezes proporcionalmente, ali com medo de uma reforma, de alguma coisa, E aí essa pessoa continuou trabalhando durante 5, 10, 15, 20 anos e ela nunca vai conseguir parar de trabalhar. Por que ela não vai conseguir, pessoal?
porque ela não vai sair, por exemplo, de uma renda de 10 mil para receber uma aposentadoria de 3. Isso vai gerar um decréscimo muito grande no valor de sua renda mensal familiar, que ele já dependia, porque acaba juntando o salário com a aposentadoria, né? E aí ele nunca vai conseguir parar de trabalhar. Nós recebemos hoje muitas pessoas assim. E o planejamento previdenciário cuida disso. Primeiro, está na hora de você se aposentar? É o momento certo? Quanto é que você vai ganhar? Vale a pena aposentar agora e guardar o dinheiro se você ainda tem trabalho? Vamos poupar esse dinheiro e garantir no futuro uma prestação melhor e complementar para você investir nessa aposentadoria enquanto você tem ainda salário? É o melhor momento? É o melhor valor? Então isso tem crescido muito. Consultoria, porque a litigância está diminuindo a partir do momento que o Estado tem criado mecanismos mais efetivos para a concessão dos benefícios e as gerações futuras vão ter a maior parte das informações sociais muito bem registradas. Tá? Então, nós falamos ali da LOPS, falamos do INPS e estávamos falando da Constituição Federal, que trouxe os requisitos básicos para a concessão de aposentadorias e pensões, né? Trazendo de forma bem esmiuçada. Em 1998, nós tivemos a primeira grande reforma da Previdência Social pela emenda 20 de 1998. Em 2003, nós tivemos outra reforma muito importante, que foi a emenda 41 de 2003. Em 2005, nós tivemos outra reforma, que foi a emenda 47 de 2005. E em 2019, nós tivemos a última até então reforma constitucional, que foi pela emenda número 103 de 12 de novembro de 2019. Estes são marcos para regras de transição, que eu vou ensinar para vocês em aulas futuras, mas esses são marcos legais de aplicação do direito previdenciário, que é regido por um princípio dos princípios, que é o do tempus regit actum. O tempo rege o ato. A aposentadoria, então, vai se dar no período de vigência da norma. Isso não significa que no período que você trabalhou, você vai se aposentar naquela regra. Não. Período que você trabalhou, você foi acumulando tempo de contribuição e idade. Mas a regra de aposentadoria vai ser aquela vigente no momento em que você cumpriu integralmente os requisitos para aposentadoria. Seja soma de pontos, seja uma idade mínima, seja um tempo de contribuição mínimo. Vai ser aquela regra aplicada quando você cumpriu integralmente todos os requisitos. Com relação ao tempo especial de trabalho, daquelas pessoas submetidas a situações insalubres, penosas ou perigosas, que está em alta discussão hoje, inclusive aqui no Supremo e no Congresso Nacional, para esse tempo, o que vale é a regra da prestação do serviço. Então, para o tempo especial, considero especial nas regras de especialidade durante o período de prestação de serviço. Mas as regras de aposentadoria é a regra vigente quando você cumpriu todos os requisitos. Vamos falar disso mais tarde, tá? Então, a Constitucional foi excessivamente emendada, se nós considerarmos o seu período ali de 30 e poucos anos, hoje 34 anos, vai fazer 35 esse ano, né? Então, nós temos ali várias reformas constitucionais e, fora elas, nós temos uma enormidade de reformas infraconstitucionais na lei, inclusive por medida provisória, o que atrapalha bastante a segurança jurídica no direito previdenciário, porque às vezes vem uma medida provisória, vocês devem saber que a medida provisória é uma forma de legislação que ultrapassa a vontade do legislador inicialmente, depois ela é votada lá, para questões urgentes, iminentes, que precisam ser cuidadas de forma imediata. No direito previdenciário a gente não precisa disso. Nós não precisamos de nada tão urgente, nós precisamos sim de diálogo, mas é costume dos governos, de todos até então que passaram, fazer este tipo de reforma previdenciária por meio de medida provisória. Então, quando nós vamos estudar o direito previdenciário aliado ao princípio tempus regit actum, nós temos que conhecer a vigência da lei, o tempo de vigência da medida provisória, se essa medida provisória foi ou não convertida em lei, se ela foi convertida em lei, se a regra mudou ou não, se vai retroagir ou não. Então, eu estou falando para vocês o seguinte, é um direito excessivamente complexo do ponto de vista legislativo e constitucional. Se você quiser aprender, e vale a pena, estude, estude e estude.
E vale a pena por quê? Porque qualquer pessoa precisa. Você na sua casa deve conhecer várias pessoas que precisam dessa proteção da Previdência Social, ou é aposentado ou está buscando se aposentar. E você pode orientar essas pessoas ou pode até mesmo seguir numa carreira que lide com Previdência ou Seguridade Social. E lembrando que cada vez mais essa matéria está caindo na prova da OAB, para quem quer obter a carteira para advogar, e também nos concursos públicos. Tá? Então, quem tem interesse em aprender mais e tirar notas melhores, assista até o final de todas essas aulas aqui no Saber Direito. Seguindo aqui, então, vamos falar da legislação vigente que trata ali da Previdência Social. Então, na Constituição, nós temos o artigo 193, que fala da ordem social, que aí eu vou até citar aqui a sua organização. Temos no título 8 da ordem social, capítulo 1, disposição geral, que é o artigo 193, que nós vamos ler daqui a pouco. Capítulo 2 da Seguridade Social, então veja como é importante, né? A Seguridade Social é importante no contexto da ordem, que é a primeira pedra ali disso. Depois vem as disposições gerais da Seguridade Social, da Saúde, da Previdência e da Assistência Social. Em termos, então, de legislação, o artigo 193 se inicia o contexto de Seguridade Social pelo conceito de ordem social. O orçamento da Seguridade Social está lá no artigo 165, parágrafo 5º, e olha como a Seguridade é importante, que ela tem um orçamento próprio. Nossa Constituição só tem 3 orçamentos, que é o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social, que ocupa uma boa parcela da nossa pizza de divisão de receitas da União Federal, né? Então, a maior parte das receitas dos gastos em termos proporcionais vai para a Seguridade Social, então nós temos que ter cuidado com ela. Temos ali a saúde no artigo 196, em seguida a Previdência Social no artigo 201, a Previdência Complementar no artigo 202, a Assistência Social no artigo 203 e lembrando de sempre acompanhar as evoluções legislativas da Emenda 20, 41, 47 e 103 de 2019. Querem consultar a legislação mais atualizada? Busquem no site do Planalto, a legislação do site do Planalto, porque lá é sempre constantemente atualizada e ele traz o histórico, taxando regras que foram revogadas e quais as normas que revogaram. E se você quiser conhecer ainda mais, busque a exposição de motivos e as discussões que foram feitas em torno de cada norma. A reforma da Previdência de 2019, por exemplo, ela está inteiramente gravada. Todas as audiências públicas, emendas e tudo mais, está tudo registrado ali. E isso é fonte de direito, tá, pessoal? Isso é fonte de direito para você descobrir os fundamentos hermenêuticos da Ocasio Legis, da Ratio Legis, da Ratio Iuris, né? Vamos lembrar aí um pouco da cadeira e tomar cuidado, porque essa matéria na cadeira do curso de Direito é super importante. Se você não aprender hermenêutica jurídica, você vai ter dificuldade de entender qualquer área do direito. Lembre ali da Ocasio, da Ratio Legis e da Ratio Iuris, e você vai buscar isso aonde? No legislador. No legislador, que é o primeiro hermeneuta. Depois você busca ali, né, o doutrinador, que vai trazer a sua opinião sobre o assunto. Falando de legislação infraconstitucional, nós temos a parte legal. Legislação de custeio da Seguridade Social, Lei 8.212 de 91. Legislação de benefícios da Previdência Social, 8.213 de 91. Veja a diferença. Um é custeio da Seguridade, outro é benefícios da Previdência. Não estou falando de assistência aqui não, tá? Da lei de custeio, nós temos ainda um adendo que é a Lei Complementar 101 de 2000, que trouxe algumas situações de ordem tributária. A Lei 8.212, para que vocês entendam, é uma lei tributária. No direito previdenciário, vocês estão vendo que ele lida com constitucional e com tributário a quase exaustão, tá? A Lei de Benefícios 8.213 e suas diversas alterações, que são várias, no site do Planalto vocês vão poder ver. A assistência social está na lei chamada LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que muita gente confunde com o benefício de prestação continuada. E fala, a pessoa está com LOAS. Ela não está com LOAS, ela está com BPC da LOAS, um benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Ok? Por que não é só da LOAS? Porque ela não traz só o BPC, ela traz uma série
de outros direitos. É a Lei 8742 de 1993 e a legislação infralegal que regula essa parte previdenciária, que são as legislações do INSS, portarias, instruções normativas, memorandos, interpretações da Procuradoria Federal Especializada, mas hoje a regra é a Instrução Normativa 128 de 2022. Lembrando que esta previdência que nós estamos estudando é a Previdência do Regime Geral de Previdência Social, a sigla RGPS. O regime próprio de Previdência Social é outra coisa, participa de outro financiamento e tem o objetivo de proteger unicamente os servidores de cargo efetivo da União, dos estados e municípios, sendo que os municípios do que tiver, se o município não tiver regime próprio, a pessoa vai ser atendida pelo regime geral. Os servidores da União de cargo efetivo são protegidos pelo RPPS da União, regime próprio de Previdência Social da União. Tem regras próprias, financiamento próprio, custeio próprio, tudo diferente, ok? Lembra do preâmbulo que eu falei na aula 1? Vamos ler ele aqui rapidinho? O preâmbulo da Constituição Federal diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, artigo 6º do qual está a sua previdência, e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar. Olha só, tanto falando de bem-estar, da ordem social, artigo 193, welfare state, né? E tudo mais, o Estado alemão, da forma tripartite de custeio. O bem-estar, o desenvolvimento, que faz parte do bem-estar e da justiça social, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Ele vem, vírgula, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Este preâmbulo já foi discutido no Supremo se ele é norma ou não. E o Supremo decidiu que ele não é norma, mas ele é princípio, ele é principiológico, ele é norteador. Isso significa que qualquer norma de reforma constitucional, ela tem que estar adaptada a este preâmbulo. Se eu faço qualquer reforma que refoge a isso, ela pode ser declarada inconstitucional. Ah, mas isso aqui é taxado? Não. Veja que é um princípio que dá para exercer uma hermenêutica gigantesca. Até porque os constituintes, quando elaboraram este preâmbulo, cada um tinha a sua interpretação sobre o que queria criar, né? Mas cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar isso e no âmbito da Previdência Social, considerando todo esse contexto que conversamos até agora, veja que interpretar isso é de suma importância. O profissional do direito de qualquer área é obrigado a conhecer este preâmbulo e aplicá-lo sempre que possível. Seguindo aqui, falamos lá do artigo 193, título 8 da Constituição. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e justiça sociais. Não vou me alongar muito nisso, porque foi a aula 1 inteira, né? O trabalho sem gerar bem-estar, ele não é justo, né? O trabalho que não gera bem-estar, ele não é justo. A proteção social que não gera bem-estar, ela não é justa. O trabalho que, em consequência, na inatividade não gera bem-estar, ele não é justo. Se tem um bem-estar que não é justo, ele não gera ordem social. E é possível isso? Sim. Quando você tem um bem-estar para uns muito maior do que o bem-estar para outros. A justiça social demanda este equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser protegido com a substituição da renda, que nada mais é do que a aposentadoria, a pensão. Tá? Quando nós falamos ali da Seguridade Social, nós temos o artigo 194, que fala que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Tripézinho muito importante. Importante para quê? Para conhecermos que isso é uma engrenagem. A Seguridade Social no modelo constitucional impede o seguinte, que a saúde tem que ser funcional e preventiva. Porque se ela não for funcional e preventiva, para quem contribui, ela pode gerar despesa para o modelo previdenciário.
Se eu tenho um trabalhador que está numa situação de trabalho que expõe ele a uma condição nociva e eu não faço nada, eu não previno com políticas de prevenção do ambiente do trabalho, de cuidado com o ambiente do trabalho, eu vou adoecer esse trabalhador. Se eu adoecer, vai ser despesa da saúde, que passa a ser preventiva para a reparadora, e da previdência, que vai ter, obviamente, que manter um benefício ali para essa pessoa, além do risco do empresário, além do risco do empregador, porque a depender do que acontecer e da situação fática e do nexo que se criar, você pode ter também uma indenização. Caso essa pessoa não contribua e a saúde não seja preventiva, eu vou jogar essa pessoa para onde? Para assistência social. Recentemente nós tivemos a pandemia do coronavírus. O Estado brasileiro tentou ali o máximo possível e a saúde, os profissionais da saúde sempre, vamos cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar. Por quê? Porque estava gerando sequela, estava gerando morte. Se gera morte e o trabalhador era assegurado, pensão por morte, despesa para a Previdência Social e para o Estado brasileiro. Se a pessoa não era afiliada, não era assegurada e se enquadrava nos requisitos da LOAS, lá da Lei Orgânica para o BPC, despesa para assistência social. Então, nós temos que tratar esse tripé como uma engrenagem. Tudo deve funcionar muito bem e a saúde sendo sempre preventiva. Tanto que ali vamos começar a falar agora dos princípios da Seguridade Social. Como princípios, nós temos ali no parágrafo único do artigo 194 da Constituição, que diz que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Nós falamos de objetivos, mas nós tratamos isso de princípios. Primeiro objetivo, universalidade da cobertura do atendimento. Já explicamos, inclusive, teve um quiz na primeira aula. Todo mundo vai ser coberto pela assistência e pela saúde, na Previdência quem pagar. Ah, ele é estrangeiro, está pagando, está assegurado, vai ser coberto. Porque se eu não protejo, reside no Brasil, desordem social. A mesma coisa para assistência e para a saúde. Eu não posso deixar ninguém causar ordem social dentro do meu núcleo nacional, do meu núcleo pátrio. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios a serviço das populações urbanas e rurais. Os mesmos benefícios que eu concedo à população urbana, eu concedo para a população rural. Então, lá no rural também tem aposentadoria por tempo de contribuição, também posso ter aposentadoria por ponto, também posso ter aposentadoria por idade do rural, que tem regras diferentes. A uniformidade e equivalência em relação à prestação dos serviços, não das regras. Mas para que isso? Por um simples motivo. Lembra do êxito rural? O pessoal saindo do meio rural para o meio urbano? Se eu não protejo o direito e a vontade dessa pessoa de estar afiliada no regime previdenciário local, né? Se eu não protejo ele lá no meio rural, ele vai ter que vir para a cidade para se proteger. E aí eu paro de ter produção no campo. E a maior parte da produção, né, de consumo de alimentos vem da agricultura familiar, que são estes rurais protegidos. O rural, o plantador de soja, o empresário rural, o grande fazendeiro, ele não entra nessas regras, não, ele entra na regra urbana. A regra de uniformidade e equivalência que nós estamos citando aqui é do rural produtor de agricultura familiar, que é quem põe comida na sua mesa. Temos que cuidar dele, né? Se a gente não cuida, não tem comida, tem desordem na população humana. Terceiro objetivo, que é a seletividade e distributividade na prestação dos serviços e benefícios. Ou seja, por mais que eu tenha uniformidade, equivalência, universalidade, eu vou ter essa seleção. Quem cumpre o requisito entra aqui, quem cumpre o requisito entra ali, quem cumpre o requisito X entra aqui. Então, vou ter essa seletividade, a distributividade, a depender do grau contributivo ou da condição contributiva dessa pessoa, desse segurado. Se ele paga com mais, ele pode receber mais. Se ele paga com menos, ele paga com menos. Ele recebe menos, né? Então, há essa distributividade equivalente com a capacidade contributiva. Quarto, irredutibilidade do valor dos benefícios, que discutimos isso já na primeira aula, né? Os benefícios não podem ser reduzidos em valor real, né? Em valor nominal, desculpa. Eles não podem ser reduzidos em valor nominal, não pode sair de R$10 para R$9. E eles devem ser reajustados pelo valor real, ou seja, para manter o poder de compra, que hoje o índice de reajuste é o INPC. Quinto, equidade na forma de participação no custeio. Todo mundo vai contribuir sobre um percentual fixo, né?
Então, tem ali o percentual X, Y e Z para cada situação, nós vamos tratar em aulas próprias. Então, a equidade prevalece para todos. Nós temos a regra básica de contribuição do contribuinte individual ou autônomo de 20%. Ele pode contribuir com 11, pode contribuir com 20, ou 20 com 11 ou com 5, a depender do enquadramento dele, se ele é família de baixa renda ou não, se ele tem ou não atividade, tem um facultativo também que pode permitir o 20, o 11 ou 5, então tem várias regrinhas, mas elas são uniformes a todos. Você vai se enquadrar na regra que você quer e vai se enquadrar naquele percentual específico de contribuição. E temos, por último, o caráter democrático e descentralizado da gestão e da administração do regime de previdência social, tanto do próprio quanto do geral, que diz que tem que ser uma gestão quadripartite, contando com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo em órgão colegiado. Lembrando que o governo normalmente tem 50% desse grupo e os outros 50% é distribuído entre trabalhador, empregador e empregados e aposentados. Lá no artigo 196 eu trato da saúde, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Veja que é um título, um artigo, né, um caput que trata notoriamente de ser um objetivo, como se diz, preventivo. No artigo 201 nós temos a Previdência Social, que depois da reforma da emenda 103 ficou: a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da Lei A. Aí ele vem trazendo os benefícios e as regras que podem ser aplicadas à proteção. E lembrando, o artigo 201 trata da Previdência Social do regime geral. O artigo 40 que vai tratar dos regimes próprios de Previdência Social dos servidores públicos. E o artigo 203 trata da assistência social. Assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, ele vai trazer ali os objetivos da assistência social, certo? Então, nós vemos também que a Previdência Social ela tem caráter obrigatório. Por quê? Porque se você deixar o caráter facultativo, não necessariamente o trabalhador vai querer se filiar, até por conta das quantidades de fake news, de conversas que existem pela mídia e por várias pessoas aí que gostam de falar sobre previdência sem saber, né? Então, isso acaba assustando muitas das vezes o segurado e vai que ele não quer filiar, vai ficar desprotegido, foco de desordem. Mas eu quero trazer para vocês o que dispõe tanto no artigo 40, que é o regime próprio dos servidores públicos, quanto no artigo 201, que ele fala que a Previdência vai ser organizada de forma de regime geral, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Isso foi incluído pela emenda 20 de 98 e sempre foi uma discussão, porque até então a Previdência não tinha essa observação obrigatória constitucional dos critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Mas agora ela tem. O que hoje está em discussão no Supremo, no STJ, etc., e o STJ já tem a sua posição pacificada, é se esses critérios, esse princípio, né, essa observância do equilíbrio financeiro atuarial, ela se supera a proteção e a manutenção da ordem. O IBDP, inclusive, tem levado muito isso com a Meticure nos processos, falando, ó, tem que ter, tem que preocupar? Tem, mas nunca, nunca, nunca deixar de proteger, porque aí nós derretemos o modelo de seguridade social, nós destruímos a sua forma, a sua necessidade de existir. Caso tenha necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, que aumentamos a contribuição, que destinemos mais recursos, que aumentemos o percentual de contribuição, que passemos a distribuir com uma diversidade de custeio, que nós vamos discutir isso depois, para que o sistema fique saudável. E um dos artigos que mais gera a admissão de recursos extraordinários do Supremo é o parágrafo 5º do artigo 195, que diz que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Financiamento nós vamos tratar mais para frente, né? E eu gostaria de falar com vocês agora sobre a Previdência, o modelo de Previdência no Brasil. Nós temos o modelo, como eu já disse, de Previdência do regime geral, de Previdência dos regimes próprios dos servidores públicos e de Previdência complementar,
Mesmo o modelo norte-americano, que dizem que lá tudo é capitalizado. Não é não. Lá eles têm um sistema de repartição simples, público obrigatório, que eles chamam de Social Security, cujo número serve para tudo, né? Como se fosse o nosso CPF, só que ainda mais importante, ele gera tudo a vida da pessoa é vinculado a esse Social Security, que paga um benefício num regime de repartição simples, que eu vou explicar. E eles têm como forte ali a base da previdência complementar, e nós vamos ter uma aula própria para tratar disso, tá? Mas eu vou trazer em resumos. A previdência do regime próprio e do regime geral, ela é regida, administrada pela administração pública, que administra a arrecadação e a distribuição desses recursos, obviamente, cada um com seu caixa. O regime geral com seu caixa, os regimes próprios com seu caixa, não se misturam e cada um administra a sua cota-parte seus segurados. As previdências complementares, já elas podem ser de duas formas. Pode ser a previdência aberta ou pode ser a previdência complementar fechada. A fechada é para um grupo específico, por exemplo, como a Previ, que é dos funcionários do Banco do Brasil, a FUNCEF, funcionário da Caixa Econômica, a Postales, dos Correios, etc. E as abertas são aquelas típicas que você compra um banco, como PGBL, por exemplo, que é um plano de previdência, ou VGBL, que eles oferecem como previdência, mas na verdade é um seguro. Quem regulamenta isso é a Previ, é quem na verdade cuida da administração, regulação e tudo mais, tá? E a SUSEP, quando eu falo de seguros que tem natureza ali suplementar. Com relação aos modelos de regime, vocês ouviram falar o modelo de repartição simples. Nós temos basicamente dois modelos, o modelo de repartição simples e o modelo de capitalização. O modelo de repartição simples é ligado no pacto intergeracional, que é um acordo entre as gerações, ou seja, os trabalhadores financiam a previdência de quem está aposentado, porque quem está aposentado não contribui no regime geral, tá? Não contribui. Então, ele está aposentado, vai ter lá a sua substituição da remuneração formal em atividade, do seu salário, né? Então, o regime de repartição simples nada mais é do que esse acordo, esse pacto intergeracional, que não necessariamente é assim. Os trabalhadores não são obrigados a pagar, né? Todo mundo paga, forma um fundo para que esse fundo seja suficiente para bancar as aposentadorias e pensões de quem está aposentado ou recebendo benefício. Nós chamamos de beneficiários, tá? Então, a ideia é basicamente essa. Caso haja ali desfalque ou qualquer coisa do tipo, o Estado tem que continuar mantendo, levando recursos de outro lado para cá. O que não pode é o contrário. Se sobrar recurso da Seguridade Social, em especial da Previdência, ele não pode pegar esse recurso que sobra e levar para o outro lado. Embora durante anos isso aconteceu, por meio de um mecanismo chamado DRU, Desvinculação das Receitas da União, que começou com o governo na década de 90 como uma receita emergencial. E essa receita emergencial foi continuada aí durante o tempo. Nós temos um outro que é o regime de capitalização. No regime de capitalização, eu não tenho esse grupo solidário que contribui. Lembra o princípio da solidariedade que eu falei do julgamento do ministro Gilmar Mendes no tema da desaposentação? Que ele falou que a solidariedade está ligada à contributividade. Eu contribuo de forma solidária para a formação de um fundo solidário onde todo mundo, num pacto, se combinam, né, entre pagar as aposentadorias, os ativos pagar as aposentadorias inativos. Pagar não, que está errado. Financiar o caixa que vai ajudar a pagar. E quem está trabalhando mais cedo depois dele vai ajudar a formar o caixa para pagar a aposentadoria dele. Essa é a repartição simples. Na capitalização é o oposto, eu não tenho esse grupo coletivo, essa conta coletiva. Eu tenho, na verdade, uma conta individual. Cada um tem a sua conta. Você pode ter a sua conta individual dentro de um grupo coletivo? Pode. Mas não importa a receita do grupo coletivo, o que importa é a sua. A sua renda ali, a sua capitalização, a sua poupança vai ser utilizada para investir em outras áreas ali, em ações, em títulos da dívida pública, em títulos de crédito e etc., para rentabilizar. Por isso que chama regime de capitalização, onde o seu dinheiro que você põe lá todo mês vai ser capitalizado com o resultado desses investimentos para quando você se aposentar, ter ali uma renda de aposentadoria. O único país no mundo que utiliza a repartição simples como forma de regime geral foi o Chile.
E por incrível que pareça, durante a reforma da Previdência de 2019, se afigurou a bancarrota do regime chileno. Por quê? Porque o regime de capitalização de lá não foi utilizado da forma como se pretendia. A capitalização é muito interessante. Por quê? Porque eu posso receber mais, inclusive, do que eu consegui aportar de forma proporcional. Se eu tenho um resultado superavitário, uma boa capitalização dos meus recursos, eu posso ter uma proteção até mais prolongada. Porque a hora que eu aposento, aquilo ali não estaciona. Ele vai continuar sendo investido, vai continuar sendo investido e continuar sendo investido. Qual que é o problema disso? Quem administra esse investimento é as oscilações do mercado financeiro. Então, se eu invisto errado, eu perco a minha aposentadoria. E tem um filme muito interessante que, se vocês quiserem se inteirar mais um pouco sobre o regime de capitalização, que é O Lobo de Wall Street. Muita gente ficou focada no Leonardo DiCaprio, que teve uma atuação excepcional, e pouca gente percebeu o foco da atuação do golpe daquela pessoa que ele interpreta, chamado Jordan Belfort, que, na verdade, ele convencia o aposentado a pegar aquele fundo capitalizável de previdência complementar e investir em outras coisas. O golpe dele começou ali, com aposentados, pensionistas e pessoas que tinham fundos previdenciários, e ele começou a dali gerar todo o golpe financeiro que ele aplicou. Então, temos que ter esse cuidado, porque quando se trata de capitalização, eu tenho um regime muitíssimo interessante, que pode, inclusive, ser muito bom para a constituição de recursos e para uma aposentadoria até mais segura no futuro, né? Mas nós temos o risco da oscilação. Por isso mesmo que os regimes previdenciários, eles costumam adotar a repartição simples. E no Brasil nós temos esse modelo híbrido, que, repito, é igual ao norte-americano, é igual ao francês, é igual ao alemão, é igual à maioria. Eu tenho uma previdência social pública obrigatória básica, que vai de um salário mínimo até um valor máximo, que no nosso país é o teto, né? Nós temos salário mínimo até o teto do regime geral de previdência, e caso a pessoa queira complementar, ela faz o seu investimento, o seu aporte complementar nessas contribuições para esse fundo individualizado, caso queira. A previdência do regime de capitalização, ela é facultativa. Ela, em momento algum, será obrigatória e ninguém pode obrigar essa pessoa, no Brasil, a se filiar. É um regime muito interessante também, porque alguns países no mundo autorizam que o fundo individualizado dessa previdência complementar possa financiar por ações a própria empresa empregadora. Então, veja, o trabalhador passa a ser uma espécie de financiador, de sócio por ações daquela empresa que ele trabalha. Então, ele vai trabalhar mais ainda, porque quanto mais a empresa cresce, mais cresce o seu fundo de previdência. Então, é uma relação muito interessante, mas, na minha opinião, o Brasil ainda é muito imaturo para nós tratarmos disso. E eu estou tratando disso por vocês porque na reforma da Previdência de 2019, o texto original vindo do governo previa essa capitalização, um benefício de um salário mínimo e a capitalização dos recursos da diferença. Temos que ter muito cuidado quando discutimos isso. E para finalizar, antes de nós irmos para o quiz, eu quero tratar com vocês sobre as formas de previdência complementar, que podem ser, como eu já disse, abertas ou fechadas. As abertas qualquer um pode entrar com adesão contratual. O STJ protege muito essa adesão contratual e as decisões assembleares. É um grupo mesmo, tem assembleia, tem administrador, tem várias decisões que envolvem aquela situação. E nós temos as fechadas, que também tem assembleias, tem tudo. O STJ também protege ainda mais a fechada, porque é um grupo que o participante é, de fato, participante. Então, toda decisão para a proteção do fundo, você tem que participar dessa decisão, porque você faz parte daquele grupo. Então, terminamos aqui esse primeiro bloco. Vamos para o quiz, então, responder umas perguntinhas. O Brasil adota para a Previdência Social no regime geral de Previdência Social: A, o regime de capitalização; B, o regime de repartição simples; C, o regime de poupança individual; ou D, como principal proteção, a previdência complementar. Qual seria aí a resposta correta? B, né? Depois de tudo que eu falei aqui, nós temos o B como resposta correta. O Brasil adota a Previdência Social, o regime de
repartição simples e, em momento algum, tendo como primeira proteção a previdência complementar, né? Vamos focar sempre na repartição simples. Próxima pergunta. A Previdência Social Pública, A, é obrigatória com objetivo na máxima proteção e ordem social. B, é facultativa, permitindo ao cidadão a possibilidade de filiar-se ou não. C, é constituída apenas pelo regime geral. E D, no regime próprio de previdência social, é destinada aos servidores públicos e aos trabalhadores da iniciativa privada. Já sabe qual que é a resposta correta? Vamos lançar aqui no telão. Letra A, né? A Previdência Social Pública é obrigatória com objetivo na máxima proteção e na ordem social, porque a máxima proteção está em bem-estar e justiça social. Essa máxima proteção, obviamente, não vai ser interpretada na vontade de cada um, como nós já vimos nas questões principiológicas. E lembrando apenas uma questão na letra C, que você pode ter ficado com dúvida. É constituída apenas pelo regime geral? Não. A Previdência Social Pública pode ser, a depender do contexto, também incluída no regime próprio de previdência social. Próxima pergunta. A previdência complementar, A, é obrigatória? B, é facultativa? C, pode ser exigida pelo empregador sob pena de demissão? E D, substitui o regime geral de previdência social ou o regime próprio de previdência social? Já sabem a resposta? Lança aqui para nós. Então, a previdência complementar é facultativa. Ela nunca pode ser obrigatória e muito menos exigida pelo empregador sob pena de demissão. O que pode é ter regras, e tem regras legais, acerca da concessão do benefício quando eu tenho um patrocinador, que é o empregador, pode ser um empregador ou uma entidade ou uma associação, que aí você tem regras ali para concessão do benefício, mas nunca obrigatória vinculada ao contrato de trabalho. Então vamos voltar aqui para fazer o nosso resumo da aula de hoje. Nós falamos um pouco sobre os princípios da Seguridade Social, falamos da parte da legislação infraconstitucional, da legislação constitucional, da legislação infralegal. Nós tratamos também dos modelos de regimes previdenciários e isso é de suma importância. Lembrando que regime geral de previdência social é um modelo de previdência fundado no regime de repartição simples, fundado no Pacto Intergeracional, e o regime próprio de previdência social também no modelo de repartição simples, e o regime de previdência complementar, ele é facultativo, ao contrário dos outros dois, é fundado também no regime de capitalização. Quem tem dúvidas sobre a previdência complementar, nós ainda vamos discutir um pouco mais sobre ela daqui para frente. Até a próxima aula e o nosso próximo bloco. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.